Obrigada, senhor presidente. Bom, não sei nem por onde começar. Talvez eu trocaria, doutor Maximiano, todas as minhas mais de 30 perguntas por uma só, se Vossa Senhoria me respondesse. Afinal, quem é precisa medicamentos e quem é Francisco Maximiano nos corredores de Brasília? Fazendo aqui uma análise de todos os seus negócios, pelo menos nos últimos 10, talvez 15 anos, eu confesso que faço coro ao senador Tasso Gereissati. É de tirar o chapéu ou pela sua competência ou pela quantidade de partícipes envolvidos em contratos, em esquemas, no mínimo suspeitos, para não dizer irregulares, e com graves indícios de corrupção, de tráfico de influência, de crime contra a administração pública e, pelo que nós estamos vendo aqui no contrato da Covaxin, até de lavagem de dinheiro, quem sabe. Eu vou fazer perguntas, eu vou acabar afirmando, mas fiquem no direito de a qualquer momento me interromper, porque eu não quero ficar fazendo perguntas para que Vossa Senhoria possa todo mundo dizer que vai ficar calado. No momento que quiser me interromper, fique absolutamente à vontade. Eu pergunto quem é precisa agora no contrato da Covaxin. Porque, então, fazendo também um processo inverso, começando pela resposta, a meu ver, inverídica que Vossa Senhoria fez aqui, para não dizer que mentirosa que Vossa Senhoria deu aqui ao senador Humberto, eu vou começar com a procuração, que Vossa Senhoria disse que foi emitida pela Invixia. Vamos inverter, Dai. Essa procuração foi solicitada no dia 22 de fevereiro pela Fernanda da Delog, pedindo tradução juramentada do laboratório da Bharat. Imediatamente, com data anterior e totalmente falsificada pelo carimbo, em português, sem tradução, sem procuração, sem registro em cartório, saiu do seu escritório, da sua companhia, esse documento. Portanto, Invixia, a princípio eu não sei quem é. Nem o mercado brasileiro, nem o mundo empresarial brasileiro e nem o direito, o mundo jurídico no Brasil. Consequentemente, até que se pode encontrar, a responsabilidade é não única e exclusiva, mas da Precisa, por ter entrado com um documento falsificado para obter algum tipo de vantagem. E só para deixar claro que Vossa Senhoria não está sozinho, aqui está o governo federal também. Junto com este documento, vamos ao próximo, porque ele vem junto com outro documento que a Invixia não tinha nenhuma razão de colocar e nem sabia, que é a declaração de inexistência de fato impeditivo. Mas mais do que isso, veio também mais ou menos nessa época as notas fiscais de pagamento. Uma delas me chamou muito a atenção, por favor, Dai, que é essa, que na linha do senador Humberto, quem é que ficaria responsável pelo frete, pelo seguro? Precisa. De repente, a nota fiscal, que era de 45 milhões de reais, vira quase 46 milhões de reais, quase 5 milhões de reais a mais. Quer dizer que a Invixia ou alguém tiraria mais $1 milhão do Ministério da Saúde para beneficiar a Precisa, que ia pagar seguro e frete desse contrato? Não tem sentido, doutor. Então, apenas, não era para falar sobre isso, mas apenas para deixar claro que nesses documentos falsos, e todos eles, só me comprovam uma coisa. A Precisa não tinha contrato com a Bharat, e só tem um jeito de Vossa Senhoria e a sua empresa se safar de tudo isso, é apresentar o contrato, até para mostrar com base nele que esses documentos que saíram não saíram da Precisa, mas mais grave do que isso, teve o conluio direto do Ministério da Saúde, porque isso é totalmente fraudado e é pior, foi apresentado na data incorreta, com informações falsas e incompletos. A todo momento, a assessoria jurídica do Ministério da Saúde dizia: não assine o contrato, a parte não é essa. Não assine o contrato, o pagamento não é antecipado. Não assine o contrato, não tem CNPJ. Não assine o contrato porque a garantia exigida por lei só pode ser ou por caução em dinheiro ou garantia bancária. Fibbank não é um banco, não está cadastrado no Bacen. É uma outra instituição de fundos de investimento. Então, aqui eu estou falando, sim, num conluio, num esquema fraudulento de corrupção para levar vantagem, ganhar mais dinheiro e superfaturar em cima das doses das vacinas. O que acontece no meio desse processo todo? Acontece a CPI.
E a CPI passa a incomodar. A ponto do líder do governo que sentou aí dizer, e eu não vou me esquecer disso nunca, porque talvez tenha sido talvez a maior agressão que essa CPI teve, dizer que quando a CPI foi instalada em abril, onde nós já tínhamos tido quase 400 mil mortes por Covid no Brasil, o líder do governo disse que essa CPI era responsável pelo atraso, pela falta de assinatura de contratos do Ministério da Saúde com laboratórios de eficácia, com comprovação de vacinas consideradas eficazes. Pois bem, quando ele disse, naquele momento ali, ele simplesmente estava, por isso que o senador Renan foi feliz em indiciá-lo, ele estava protegendo mais um intermediário no caso da CanSino, que é o Sem Genro, que tinha uma carta de intenção de um contrato de 5 bilhões para vender uma vacina chinesa. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que quando a CPI apareceu na vida de corruptos e corruptores, aí todo o processo no Ministério da Saúde mudou. Olhem o que acontece num curto espaço de tempo, senador Humberto. A Anvisa, no dia 30 de março, nega a Bharat o certificado de boas práticas. Consequentemente, dia 31, nega o pedido de importação da Covaxin. Quando chega no dia 14 de maio, a Diretoria de Integridade do Ministério da Saúde entra em operação. Olha o que ela diz aqui, e acredito que fazendo referência à Vossa Senhoria. Outro fato que chamou a necessidade de uma avaliação dessa diretoria foi a verificação que uma das sócias da contratada apresentava valores pendentes de ressarcimento em contrato firmado com o Ministério devido à não entrega de medicamentos adquiridos. Tal fato provocou a necessidade de avaliar se os controles internos e as medidas previstas na pactuação seriam suficientes para mitigar os riscos. Nós estamos falando da Global, nós estamos falando de um contrato de 20 milhões, nós estamos falando de medicamentos para doenças raras que não foram entregues, mas os recursos foram recebidos. Nós estamos falando que, de novo, Delog, Roberto Dias, Elcio Franco, ministro Pazuello, foram omissos ao permitir a assinatura de um contrato com uma empresa que tinha que ser sido considerada inidônea porque não tinha cumprido já cláusulas de um contrato anterior. Próximo, por favor. Ainda, na letra C, também chamou a atenção, porque fez 3 atas de reunião, necessidade de justificar no processo o preço negociado das doses. Isso está na medida provisória que nós aprovamos. Isso anula qualquer contrato administrativo. Então, eu estou dizendo a Vossa Senhoria aqui, para deixar muito claro, para todos os senhores senadores, que esse contrato que é nulo de pleno direito, a responsabilidade não é só de Vossa Senhoria, a responsabilidade é do Ministério da Saúde. Não poderia ter assinado um contrato sem justificar o preço negociado das doses. Passe, por favor. Isso é lei. Aí o que acontece? Quando a Anvisa aprova excepcionalmente, vem em Vossa Senhoria e apresenta um novo cronograma de entrega. Eu vou entregar com 10 dias. Vamos executar o contrato que eu entrego em 10 dias com a aprovação. Só que o que acontece? Aí, como já tinha tido uma série de reuniões, a Regina fiscal não tem outra saída. Ela tem que pedir a rescisão do contrato e as sanções administrativas. Próximo. Em seguida vem a denúncia dos irmãos Miranda. E a agilização, aí o circo pega fogo. Em apenas 3 dias, nós temos que dar conta de esquecer esse processo. No dia 28 de junho, CGU cita a instauração de uma investigação preliminar sumária. Passe, por favor, o despacho. Aqui vem algo que eu tenho certeza que o senador Renan já deve ter colocado no seu relatório. Olha o que a CGU fala. Espera aí. Esse contrato não podia ter sido assinado. Houve uma tentativa de pagamento antecipado sem previsão contratual. Explica. Eu não vou nem... Pode passar, por favor. Inclusive, se referindo a invoice, com valores errados. Houve um possível pagamento por meio de empresa que não era empresa que constava no contrato, queriam pagar para a Madison, de repente, para ir para o paraíso fiscal e lavar dinheiro. Descumpriram o prazo do contrato. Próxima, por favor. Pode passar? Justificativa do preço. De novo, nulidade do contrato. É regra básica. Houve ausência de pesquisa, mas principalmente da justificativa do preço. Eu estou falando muito do preço porque eu vou chegar lá. É uma pergunta que eu vou fazer à Vossa Senhoria. Após esse parecer e esses esclarecimentos, eles levam adiante no mesmo dia o processo. Por favor.
Manifestação do Ministério da Saúde sobre a questão do inadimplemento da Bharat Precisa. E aí manda para avaliação de outros órgãos. Próximo. Pedindo a suspensão. Olha que interessante aqui. Muito interessante. Esse é o último. Talvez eu não precisasse mostrar nenhum. Nesse dia, 29 de junho, Roberto Dias é exonerado. A Conjur, ela confirma todas essas gravidades e a CGU envia esse ofício para quem? Para o novo secretário executivo. E fala de uma série de coisas aqui absurdas, que é o último slide, por favor. Olha o que ele coloca aqui. Nesse contexto, observou-se que a parte significativa de documentos enviados em resposta a requerimento de informação por uma deputada federal, em especial as 4 memórias de reunião, foram omitidas do processo, em que pese tratar-se de informações críticas à aquisição relacionada, devendo assim estar formalizadas no processo de aquisição. A primeira memória desapareceu. A segunda memória desapareceu. A terceira memória desapareceu. Interessante, na primeira memória de uma reunião que Vossa Senhoria estava, onde foi tratado a vacina com valor de $10. Se não era 10, por que de repente não colocaram no processo essa memória de reunião? Por que só apareceu depois que a CGU impôs que voltasse para os autos do processo administrativo? Interessante que na segunda reunião, Vossa Senhoria pode me interromper a qualquer momento, eu não vou perguntar porque eu sei qual vai ser a resposta. Desconforto do presidente da Precisa em informar os valores na medida em que os custos para desenvolver as fases seria considerado elevado. Próximo, por favor. As razões e justificativas pelas quais as memórias das reuniões, e-mails, etc., não constam no processo, não foram constadas, indicando os agentes públicos que levaram a omissão. É isso que a CGU quer fazer. Quem foi que se omitiu? Com dolo, com culpa, com negligência ou imprudência ou com interesse escuso por trás? Essa investigação está acontecendo agora, nesse momento. Por que a área técnica não justificou o preço de $10 para $15? Não é essa CPI que está dizendo. É lá dentro, no controle interno, está dizendo, o contrato simplesmente passou de $200 milhões para $300 milhões, assim, ó, num passe de mágica, às escondidas, escondendo atas de reunião. Se não tinha nada a temer, por que não vem a público? Se tem o que dizer, diga, doutor Maximiano, porque até agora toda a culpa e responsabilidade está caindo em cima de Vossa Senhoria e da sua empresa. Sua empresa não tem problema, porque Vossa Senhoria tem o costume de fechar empresas e abrir outras para dar de credibilidade quando a primeira ou a outra já foi declarada inidônea. Mas aí também tem o nome e a honra de Vossa Senhoria. E, por fim, sobre a estimativa de preço e aquisição quanto à ausência de justificativa de dispensa. Mais um, por favor. Tem uma piada pronta aqui. Essa piada de mau gosto, ela é pronta. Não fui eu que fiz. Já quero dizer, relator, que não fui eu que fiz. Porque quando o novo secretário executivo toma conhecimento disso, ele encaminha para a DELOG, pedindo esclarecimentos. Que absurdo é esse? Como isso aconteceu? Me responda em 2 dias. Sabe onde está a piada pronta? Próximo, por favor. Vem o novo diretor da DELOG e diz, não, secretário executivo, toda essa tratativa não foi feita pela DELOG, não foram realizadas no âmbito desse departamento, e sim na secretaria executiva dessa pasta. Julho de 2021, sabe por quê? A última. Porque em janeiro de 2021, o senhor Elcio Franco manda um ofício circular para 16 órgãos do Ministério da Saúde, dizendo o seguinte, ninguém está autorizado a tratar de vacinas, ninguém está autorizado a tratar com intermediários, ninguém vai negociar propina aqui, ninguém vai negociar contrato fraudulento. Todas as tratativas das vacinas serão feitas por mim, no âmbito dessa Secretaria Executiva do Gabinete do Ministério da Saúde. Aqui, ele trouxe para si toda a responsabilidade. Então, ao seu lado, estará respondendo civil e criminalmente o secretário executivo Elcio Franco. Esse é o esquema do qual Vossa Senhoria participou. Eu pediria 2 minutos, apenas porque eu fiquei encarregada de falar, de abrir aqui uma questão do FIBBank, e eu vou aqui ser muito rápida, porque o FIBBank não está cadastrado
no Banco Central e não é uma instituição financeira. E a informação que eu tenho é que Vossa Senhoria não teve apenas uma contratação ou uma relação contratual com o FIBBank. Vossa Senhoria também teria tido outras negociações com esse fundo, inclusive em relação à compra de preservativos femininos. Vossa Senhoria pelo menos pode confirmar isso? Que já se utilizou do FIBBank em outros momentos? Senhora senadora, eu vou ficar em silêncio. Então, eu vou fazer as últimas perguntas, só vou lançar as perguntas que me permitir, presidente. O Fundo de Participação Azurita, que lastreia as cartas de fiança do FIBBank, não foi reconhecido como ativo regular pela CVM. O Índico Investimentos, administradora do Fundo Azurita, responde a processo na CVM desde 2019 em operação fraudulenta e teve o seu registro suspenso em 2020. O FIBBank responde a 28 processos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu poderia dizer aqui tudo que eu tenho, olha, são muitas as perguntas. Por que Vossa Senhoria escolheu o FIBBank? Como Vossa Senhoria discutiu essa carta de fiança? Por que Vossa Senhoria repassou 350 mil ao FIBBank? A que título se deu esses valores? Poderia perguntar tanta coisa, mas Vossa Senhoria não respondeu. Eu só fico imaginando, Vossa Senhoria, um homem de sucesso, empresário de tanto tempo, não fazer uma mínima secagem de que esse FIBBank não tinha lastro, que colocou um capital social de 7 bilhões e meio de reais. Talvez o dono de um grande banco possa ter isso como patrimônio, ou mesmo alguma empresa. 7 bi e meio, com terrenos em Curitiba que alguns dizem que nem existe. Curitiba, Paraná, algo me soa familiar com esse estado. Interessante. E eu finalizo, senhor presidente, apenas dizendo que o doutor Maximiano não está aqui à toa. Há uma série de movimentações estranhas envolvendo a Precisa com a Global, envolvendo repasse de milhões para a Petrobras no fundo de Correios. A Global, consequentemente, essa Precisa participou também, na época, envolvendo o FIP Saúde, que é um fundo de investimento cujos acionistas são anônimos. Esse FIP só é tributado na retirada, o que significa que é comum os cotistas desses FIPs serem empresas offshore instaladas em paraísos fiscais. Postales envolvida também nessa negociação. O Tribunal de Contas da União tem investigado a situação. O doutor Maximiano montou uma gestora de fundos chamada Evocat e contratou o Carlos Antônio Rosa. Eu ia perguntar se ele conhece, mas eu acredito que ele vai dizer que não vai querer responder, que é ex-gestor da FUNCEP, que é também relacionado a fundos de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal. Em 2018, criou uma empresa chamada Saúde Bank para intermediar negócios com plano de saúde privado de entidades públicas, envolvendo funcionários da Fiocruz e do Ministério da Fazenda. Ele também criou uma série de empresas para, desde 2013, captar recursos na ordem do fundo de pensão da Ordem dos Advogados Prev do Rio de Janeiro, envolvendo a Global. E, por fim, desde dessa data, milhões de reais de cotistas da OAB Prev do Rio de Janeiro foram parar na conta da Global Gestão em Saúde. Eu teria outro, senhor presidente. Posso entregar, obviamente que os seus assessores já têm, porque para não deixar claro que esta comissão está com perseguição a quem quer que seja. Né? Muito interessante como o nosso depoente, para 1001 utilidades, está a todo momento participando desse tipo de transação. Falta agora, na semana que vem, nós descobrimos quem é FIBBank, que lavagem de dinheiro seria feita nessa triangulação, e vamos voltar a falar da Investia para que possamos fechar esse cerco, senhor presidente.